de Deus. Um chamado de Deus. Nosso Pai. Nosso Pai. Amém. 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 Eu tenho chamado. Eu tenho chamado. Você tem chamado. Nós temos um chamado. Eu tenho um chamado de você também. O chamado de Deus, nosso Pai. Quando Jesus chama da dieta, se escolher, obedece vai na fé aquilo que chega em você. Conheça a história de um homem que não deu. Tentou fugir para longe do chamado de Deus. De verdade, quem é crente não se engana. Conheça a história do chamado de Jonas. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Nós temos um chamado. Eu tenho um chamado de você também. O chamado de Deus é o Pai. Amém. Quando Jesus chama da dieta, se escolher, obedece vai na fé aquilo que chega em você. Jonas foi chamado para ir à guerra. Não vai tomar um pouco de cada uma na terra. Porque aquele povo era cheio de malícia. Chegou até a Deus toda essa injustiça. Hoje ele pensou. Mas não foi lançado no mar a seu destino. Judas o primeiro a andar em submarino. Submarino na dura do mar. Era um de peixe que vinha de pegadas e deu no peixe. Judas se viu. 3 vezes levanta e a ficha caiu. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado de você também. O chamado de Deus, nosso Pai. Quando Deus chama para dinheiro se esconder, obedece na fé que o que chega em você. Não realizar o que aconteceu. Ainda no peito de Jonas cometeu. Corre, Senhor, comandante do submarino. Filho de peixe come todo menino. Ufa, mais uma vez terra seca. O chamado veio a sua cabeça. E falou, Senhor, não se esqueça. Ao pegar naquela terra dessa família obedeça. Onde pegou o povo acreditou. E aquela cidade nova se sucessou. Mas quando Deus manda, tudo dá certo. Quando o seu pai vai dizer, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Nós temos um chamado. Eu tenho um chamado. Você também. O chamado de Deus é seu Pai. Deus chama da gente a escolher. Obedece mais na fé que o que chega com você. Essa é a história de um homem que não foi. Ele tenta fugir do chamado de Deus. Ele verdade, quem é crente não se engana. Conhece a história do chamado de Jonas. É o chamado de Jonas. Você tem um chamado. A igreja tem um chamado. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Então seja abençoado. E siga seu chamado. Antes que você vá andar no submarino como Jonas. Antes que você seja preso. Muitos irmãos aqui estão sendo chamados por Deus. Seja para uma conversão. Seja para entender o que Deus quer falar para você. Mas às vezes você olha com olhos humanos e diz assim, meu Deus, eu não vou conseguir como Jonas. Ele ia pregar sozinho naquela cidade, uma cidade grande, que era cheia de malícia, cheia de miséria, cheia de roubo, cheia de prostituição. E Jonas era um profeta experiente. Mas Jonas, com os olhos humanos, chegou e disse, meu Deus, ou talvez por medo, ou talvez por soberba, porque ele achava que o Deus era só dele. E aquela cidade não merecia o perdão. E Jonas tentou fugir da presença do Senhor para que não cumprisse sua missão. E foi preciso que Jonas passasse 3 dias e 3 noites em uma baleia. Talvez você precisa passar por essa baleia, por essa prisão. Às vezes essa baleia é uma prisão. Às vezes essa baleia é uma enfermidade. Às vezes é uma coisa pior na sua família. Então, cumpra seu chamado, porque do seu lado vai o Senhor dos exércitos. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado.